Vamos hoje ter aqui uma conversa muito diferente de um assunto completamente estranho. Que pelo menos para mim é, porque falar de mulheres é um assunto muito complicado, né? Eu até cocei o nariz e tudo. Maria João, olá, tudo bem? Olá, tudo Olha, bem? diga-me só uma coisa. Uhum. Aliás, diga-me não. Conte-nos, ou partilha comigo e partilha com todos aqueles que vão ver, do teu juízo, da tua sanidade mental. Por que é que tu resolveste escolher um assunto assim tão sério, tão interessante, ao mesmo tempo intrigante, que é falar sobre as mulheres? Como é que nós vamos ter essa conversa aqui, essa nossa meia horita de papo? Vamos lá. Ora bem, essa ideia veio-me porque, primeiro, tu sabes que nós somos 4 irmãs, não é? Sim. Seríamos mais 3, mas esses não quiseram ficar. Mas nós ficámos as 4 e eu sou a mais velha dessas 4. E outro dia, a minha filha, que também é a mais velha dos netos todos da minha mãe, também saiu menina, e também é um bocadinho bruxinha, como nós, que nós fizemos, e então ela criou no WhatsApp um grupo que se chamou mesmo as Bruxinhas Ponsalvas. E ela propôs nós acabarmos um trabalho que tínhamos começado aqui há uns anos, umas com as outras, para trabalhar a nossa energia feminina na família. Porque ela também, como tu sabes, ela também é astróloga e tem estado a fazer agora uns trabalhos também com o feminino e a lua de Lilith e não sei o que, eu não percebo nada disso, mas ela lá está a trabalhar aquilo. E disse que achava que nós tínhamos que completar esse trabalho que tínhamos feito sobre a nossa energia e o poder da nossa energia na família. E fizemos uma reunião, hoje em dia estamos todos online, cada uma na sua cidade, a Rita em Londres, eu em Coimbra, as outras em Lisboa. Fizemos uma reunião e estivemos não só a conversar, mas a fazer meditações, etc., para começar a curar isso. E a minha irmã Paula falou no aspecto de um bocado da maluqueira que anda aí agora de curar o feminino, anda tudo a querer curar o feminino sagrado, a dar o poder às mulheres e não sei o quê, anda tudo assim nestes movimentos. As vertentes mais... Okay. Sim, um bocadinho da nova era que às vezes vão a extremos um bocadinho complicados. E a minha irmã relembrou nesse grupo e nessa reunião qual é verdadeiramente o nosso lugar e como nós estamos as duas neste caminho sistémico das constelações e este olhar sistémico dá-nos uma forma um bocadinho diferente de ver as coisas. Que pode criar alguma controvérsia para quem não está muito dentro do assunto, não é? Mas, e então, ela inclusivamente disse uma coisa que também me acontece a mim, que é quando começam a falar nos ciclos de mulheres e na cura das mulheres e no feminino sagrado, nós ficamos com os pelos todos, pele de galinha e tal, porque há muitas interpretações do que é o feminino sagrado, não é? E há muitas formas de olhar para o lugar das mulheres. Mas é muito simples. Se nós olharmos para a natureza em si e para a forma como as coisas se foram desenvolvendo ao longo dos séculos, é muito simples perceber qual é o lugar das mulheres. Sim. Porque mesmo na natureza, quando nós olhamos da forma como é que as fêmeas e os machos funcionam, em alguns sítios as fêmeas são os predadores, como os leões, não é? São as fêmeas que caçam, são as fêmeas que trazem o alimento para casa e o leão não faz nada. Louva a Deus, que a fêmea come o macho, come a cabeça do macho. Exatamente, exceto depois de terem relações, o macho vai à viola porque já não importa. E no fundo isso é um bocadinho são um bocadinho as diferentes formas
e as diferentes abordagens a esse feminino sagrado, porque não há dúvida que o movimento criador da vida é a mulher, é feminino, não é? Pronto, é a mulher que traz a vida. Mas a mulher não faz nada sem o homem. É complementar. Porque ainda não somos hermafroditas, acho eu. Que eu saiba, ainda não somos. Portanto, isto começa logo por mostrar que nenhum de nós consegue gerar vida sozinho. Sim, espontaneamente ainda não. Ainda não. E, portanto, não há dúvida que na natureza e no início dos tempos, provavelmente a energia que veio criar a nossa Terra, o nosso mundo, o nosso universo, apesar de nós darmos a Deus uma imagem masculina, Deus em si contém a união de tudo, não é? E, portanto, o feminino e o masculino não existem. Claro. E se nós formos um bocadinho mais longe, também chegamos à conclusão que dentro de nós, para nós sermos completos, dentro do homem e dentro da mulher tem que estar o nosso pai e a nossa mãe. Nós somos metade-metade. E se nós negarmos ou renegarmos alguma dessas metades, ficamos incompletos, sempre. Sim. Portanto, se nós também continuarmos a olhar para a história, e depois de eu te dar esta sugestão de falarmos sobre as mulheres, vem-me também um bocadinho isto. Se nós olharmos para a pré-história, ainda para tempos muito primários de sobrevivência, o papel da mulher era ficar em casa, cuidar da casa, dos filhos, e o homem era o que ia para fora, ia para o mundo, caçar. Os próprios rapazes, quando tinham as suas viagens iniciáticas, era fora de casa, que se fazia, enquanto nas mulheres era dentro de casa, nas suas tribos, com as outras mulheres, etc. Portanto, há mundos completamente distintos que vêm da século, que nos mostram e que nos dizem onde é que é realmente o nosso lugar. E depois, a certa altura, a minha irmã também disse uma coisa que diz, aqueles homens que dizem em casa quem manda é a mulher. É verdade. É mesmo verdade. É mesmo verdade. Porque é o nosso mundo. Não é? É o nosso mundo. É aquilo que nós estamos habituadas a fazer, porque mesmo nos tempos em que nós vivíamos em tribos, os homens traziam a comida, e enquanto os homens estavam fora, as mulheres tinham que cuidar das crianças, fazer a gestão de tudo aquilo que eles traziam. Tinham até que estar atentas a ameaças que pudessem existir, porque alguém tinha que defender a tribo, não é? Alguém tinha que defender a continuidade da vida, não é? As crianças, a comida, etc. Portanto, por isso é que nós temos esta capacidade também de fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto vocês estão muito focados. Não quer dizer que vocês não tenham também, de vez em quando, um lado feminino muito ativo. Mas não há dúvida que nós temos características diferentes. E até a ciência já estudou, e não sei se tu conheces, deves conhecer uma coisa que há no YouTube de um cientista que está a falar do cérebro das mulheres e dos homens, em que ele diz que o cérebro das mulheres é como que o cérebro das mulheres é como a internet, que tem ligações para todo lado, e que nós nunca conseguimos estar só focadas num certo sítio, e que vocês têm uma caixa que é a caixa do nada. Exato. Que nós mulheres adorávamos ter. Eu, por exemplo, adorava ter essa caixa do nada. Quer dizer, eu estou a desenvolvê-la, estou a trabalhar nela. Mas não há dúvida que, e eu já li um estudo também em que nós dizemos tipo 50.000 palavras por dia, enquanto vocês dizem 5.000 ou 3.000, uma coisa assim. Pronto, é assim uma diferença abismal. Ou seja, os italianos também falam 160.000, né? Se não contares com as mãos, se não contares com as mãos, porque aí não conta. Você só pede com três. E os espanhóis também, mas não são só os italianos. Mas acho que os italianos ainda são piores. Mas pronto. Não sei, conheço os dois e estive nos dois e realmente... Mas pronto, mas não há dúvida que nós somos géneros diferentes e que cada um tem o seu papel, ok? E portanto, se nós continuarmos a olhar para essa história, e a minha irmã também recordou isso, espera aí que eu perdi uma destas coisas.
vocês sempre estiveram muito virados para fora e quando era preciso defender um território ou defender a honra de uma mulher, quem é que avançava? Os homens? Normal. Ou pelo menos os corajosos. Antigamente, mesmo que não tivesses coragem, ias. Tinha Sabes? que ir, é verdade, tinha que ir. Tinha que ir em frente. Tinhas que ir, não tinhas hipótese nenhuma. E, portanto, o que é que acontecia depois? Havia uma série de... Eu não quero dizer raiva, mas é raiva. Porque os homens, quando iam para essas coisas, querendo ou não querendo, para defender os seus territórios, para defender o seu poder, para defender as suas mulheres, muitas vezes, e para honrar a honra, aquelas coisas todas. Quando voltavam, às vezes encontravam o seu lugar ocupado. Até podia não ser por outros homens. Sim. Mas havia muito aquela coisa do poder, a mulher é minha, isto é meu, pronto, o território e aquela energia ainda muito primária, que é muito animal, dizem, nós olhamos para a natureza e é igual, defender o meu território. Uhum. E quanto mais nós vamos avançando na história, e no último século, que todos nós nascemos no século passado, pelo menos tu e eu nascemos no século passado. Me chama de velho. Exatamente. Não, mas é verdade. Desculpa, eu sou um bocadinho mais velha do que tu, portanto não te preocupes que eu assumo perfeitamente a minha idade e estou satisfeitíssima com ela. Eu nasci em meados do século passado, mas os nossos pais assistiram, se não a uma, a 2 guerras mundiais. É verdade. Não é? Sim, sim. E houve muita coisa, e nessa altura, e é uma história que todos nós estudamos, os homens partiram para a guerra, também querendo ou não querendo, e os que não queriam tinham que fugir para outros países Desertar. e desertar e inventar montes de coisas, e depois às vezes não podiam voltar para os seus próprios são países. os pais covardes. Ou não. Pois, ou não. Pois, dependendo do que está em jogo. E dependendo da forma como tu olhas para isso. Exato. Quem é mais covarde? Aquele que vai para a guerra e que faz aquilo que lhe mandam sem pensar? Ou aquele que tem a coragem para dizer não é isto que eu quero para mim e vou procurar do outro lado? Pois. Vamos ficar por aí. Ok? Tudo bem. Pronto. O que interessa é que os homens todos foram para a guerra e começaram a morrer muitos, não é? Sim. Mas na retaguarda era preciso estar nas fábricas, era preciso fazer as armas, era preciso continuar a fazer os automóveis, os carros, era preciso cuidar das crianças. Quem tocar a vida. Era preciso continuar a vida. Quem é que fazia isso? Que é típico papel feminino. As mulheres. Mas as mulheres também fizeram muito o papel masculino, foram para as fábricas. Sim, sim. E a partir daí, as mulheres começaram a assumir um papel que não era o seu. Não era. Tocou o erro. E quando os homens voltaram, não tinham lugar. Sim. Porque o lugar estava ocupado pelas mulheres. E as mulheres que finalmente tinham ocupado um lugar que sentiam poder, um poder que se calhar elas nunca tinham experimentado. E se tu fores pensar nas sufragistas e tudo isso, havia um poder e uma igualdade que realmente elas queriam e que realmente tinham direito a elas, porque no fundo... Claro. Lutar por isso. O homem e a mulher só funcionam se estiverem em pé de igualdade. Yeah. E, portanto, quando tudo isto aconteceu e os homens quiseram voltar para o seu lugar, muitas das mulheres disseram Ainda dizem até hoje. E dizem até hoje, exatamente, pois o problema é esse. É por isso que eu queria falar nas mulheres, percebes? Mas às vezes dizem de forma equivocada. Exatamente. Tanto mulheres quanto homens, atenção. Tanto mulheres quanto homens. Exatamente. As coisas os homens também, equivocado. porque os homens também não estão no seu lugar. Ou porque as mulheres não deixam, ou porque eles já não sabem assumir, porque entretanto esqueceram como é que isso se faz. Yep. É verdade. Porque as mulheres têm tanto poder dentro de casa, dentro do seu reino, dentro daquilo que elas estão habituadas e que nasceram para isso, para serem as rainhas e as senhoras do seu papel dentro de casa, mas as mulheres começaram a assumir a mesma coisa fora de casa. Sim. E os homens, de repente, ficaram, e agora? Onde é que eu estou? Qual é o meu lugar? E as mulheres começaram a sentir um poder que não sentiam antes,
Porque não é um poder baseado na sua própria essência, Uhum. naquilo que é o seu lugar. É um poder baseado em roubar o lugar do outro. Sim, ok. Isto é a minha visão, obviamente. E então começaram a querer recuperar, e agora está-me a vir a palavra Amazonas, a querer ocupar um lugar de superioridade em relação aos homens, que não dá espaço para que os próprios filhos que elas têm se tornem homens a sério. Sim. E Isto que tu possam um dia... Tu estás a dizer isso de forma sistémica ou isto é um contexto geral? Também de forma sistémica. Isto é uma Ok. forma um bocadinho... Mas não só sistémica de olhar, mas claro que principalmente isso. Ok. Mas num contexto geral, se tu não ocupas o teu lugar, ninguém à tua volta consegue ocupá-lo também, não é? Os corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não dás lugar ao homem que está contigo e, portanto, há tantas mulheres sozinhas, porque dentro delas, às vezes, também o pai não está lá no sítio dele, Exato. porque também não foi reconhecido e, portanto, isto é uma coisa que não é só da nossa geração, isto é uma coisa que vem lá de trás. E não é só uma maluqueira da minha cabeça, isto são coisas que estão estudadas e que, por uma ciência que se chama epigenética, que estuda precisamente os traumas e os problemas e tudo aquilo que nós vamos ativando dentro de nós, através dos tempos e através das gerações, sem consciência nenhuma do que é que está a acontecer. Mas isso muda os nossos genes e muda a nossa forma de estar na vida e muda o nosso DNA, muda a nossa genética. Tudo. Muda o nosso psicológico, muda o emocional, muda tudo. Muda tudo. Tudo. Sim. E, portanto, todos os traumas, tudo aquilo que os nossos pais, os nossos avós, os nossos trisavós e as nossas mães, avós, trisavós, bisavós, etc., por aí fora, viveram nesses tempos. E nós não podemos esquecer que foram tempos complicados. E o que é que os nossos netos e bisnetos vão viver por causa da pandemia que nós estamos a viver agora? Ok. Tudo isto vai impactar no futuro, de alguma forma, tudo aquilo que vai vir. E, portanto, se nós mulheres não ocupamos o verdadeiro lugar, primeiro como filhas, que esse às vezes é o primeiro problema. Nós exigimos dos nossos pais coisas que eles não nos podem dar, porque são humanos como nós. São pessoas que nós não conhecemos a história deles, na verdadeira essência da palavra. Nós conhecemos aqueles dois seres que nos deram a vida, ou não conhecemos, porque há pessoas que são adotadas, os pais morrem, sabe? Há tanta coisa que acontece, né, nas vidas de cada um com o seu destino mais difícil ou mais fácil. Mas mesmo aqueles que conhecemos os nossos pais, nós na realidade não os conhecemos. E, portanto, é um trabalho, como dizia o Bettelling, um trabalho para a vida, a aceitação dos nossos pais exatamente como eles são e a aceitação de tudo aquilo que nós recebemos. E isto é importante para nós nos colocarmos no nosso lugar, primeiro de filhos, ou filhas, neste caso, que somos mulheres. E principalmente em relação às nossas mães e às nossas avós. Isso ainda é mais sentido fisiologicamente, porque nós, quando estamos na barriga da nossa mãe, já temos todos os óvulos que vamos largando todos os meses. Sim. Dentro dos nossos ovários. E, portanto, é algo que é ainda mais físico, que é ainda mais... eu não queria dizer problemático, mas que vai, de uma forma ainda mais profunda, ativar em nós essa ligação a todos os traumas e todas as dores e a todas as coisas não ditas, às expulsões, a tudo aquilo que foi calado, a tudo aquilo que foi vivido da nossa linhagem feminina. E, portanto, trabalhar o nosso feminino, e com estas histórias agora que há do feminino sagrado, trabalhar o nosso feminino é, primeiro que tudo, trabalhar a nossa linhagem interna, o olhar com respeito, com honra, para tudo aquilo que foi vivido, como foi vivido. Não importa se nós nascemos ou se a nossa avó
foi violada, ou a nossa bisavó foi violada e a minha avó nasceu dessa violação. Não importa. Há muitas histórias assim. Importa é que nós olhemos para as coisas e mudemos a forma como olhamos. Com amor. Porque uma das coisas que o Bert Hellinger dizia é que a vida escolhe formas maravilhosas para fluir. A natureza é fantástica. E a natureza é feminina, fantástica. Né? A natureza é feminina. Exatamente. Ela contém as duas potencialidades, masculina e feminina. Mas em suma, a própria natureza em si é feminina, porque ela é geracional. Exatamente. A vida só sai de nós, mulheres. Uhum. Nós damos a vida e os homens levam para a vida. E, portanto, quando nós queremos inverter esses papéis, a pessoa que é levada para a vida, seja homem ou seja mulher, fica... Espera aí, como é que é? Então a minha mãe é que está a vestir as calças e o meu pai é um fraco que não se sabe impor e até nem vai trabalhar porque é a minha mãe que lhe está a pagar o curso. Percebes? Um homem, por exemplo, a viver e até uma mulher. Uma mulher que tem um pai destes ou que tem um exemplo destes na vida, como é que ela vai olhar para os homens? É sempre uma forma deturpada. Sempre, e portanto... Trabalhar o feminino sagrado é trabalhar algo mesmo muito sagrado em nós, que é esta capacidade de dar vida, de gerar vida e de honrar tudo aquilo que veio através de nós e que flui através de nós. Mas não é só nós, porque nós sozinhas não fazemos nada. E não é dar vida e depois comer o macho como fazem. Louva a Deus. O louva-a-Deus, ou há uma aranha qualquer que também faz isso. Há uma aranha, a viúva negra. A viúva negra. Faz. Epá, não é propriamente assim. Se não há igualdade e se não há aquele equilíbrio do dar e do receber, não só dos pais para os filhos, mas para o nosso lado, para a pessoa que está ao nosso lado, a coisa não pode fluir e nós nunca conseguimos encontrar o nosso lugar e preenchermos perfeitamente de tudo aquilo que é realmente importante na vida. E por isso é que às vezes eu fico um bocado feliz de ver tantos grupos de sagrados femininos e tantas cerimónias e tantas coisas em que as pessoas reverenciam o útero, e eu acho ótimo que reverenciem o útero, porque é realmente um lugar sagrado, mas há muito mais para além do útero. O útero seco não serve de nada. Pois é. Nem muito seco, nem muito úmido. Nem muito úmido. Estamos a falar de duas forças completamente diferentes. É que há muitas formas de olhar para o sagrado e de olhar para o masculino. É que o feminino sozinho não faz nada sem o masculino sagrado. E o masculino também precisa de se colocar no lugar dele, mas a mulher tem que dar espaço. Eu acho que tanto um quanto eu, estamos assim, um bocado a falar sobre um assunto que é difícil, para mim pelo menos é difícil entrar sem olhar para isto num prisma muito, como é que eu vou dizer isso, mais do que psicológico, assim, mais esotérico, uma coisa assim mais profunda a nível do conhecimento antigo. Uhum. Mas o feminino e o masculino são forças complementares, né? Claro. Não há importância, eu pelo menos não vejo, nunca passei isso a nível de ensinamento e tudo aquilo que aprendi, tudo aquilo que estudei, tudo aquilo que passei. Nunca disse que o homem, ou vamos falar de masculino e feminino, o masculino é mais importante que o feminino e o feminino é mais importante que o masculino. Aliás, ambos, um ao lado do outro, caminham lindamente e conseguem construir coisas fantásticas. Isso aí eu estou completamente de acordo e acho que está perfeito. Que há movimentos que são estranhos, tipo feminismo, atenção que eu não estou criando aqui opiniões. Feminismo ou machismo, tudo que é ismo é estranho. Para mim é estranho. Está fora do lugar. Como diziam os espanhóis, está desubicado, está fora do lugar, não está sem centro. E qualquer coisa, já que estamos a falar das mulheres, né? Os homens não vivem sem mulheres. Mas as mulheres também não vivem sem os homens. Agora, é certo que um pode viver sem o outro. Estamos assentes nisso, né? Só que as coisas não vão andar para frente, porque tudo tem o seu lado positivo e negativo, o seu lado masculino e feminino.
E se nós formos gerar vida, se estivermos a falar de gerar vida, é 50% homem e 50% mulher, mas a parte geracional é feminina. Aliás, eu costumo até dizer que as mulheres costumam ser a engrenagem, né, que o próprio em si, a própria divindade deposita aquela engrenagem para fazer com que a máquina divina gere vida. Quer dizer, a mulher em si é uma máquina de geração de vida. O homem aí só deposita e tchau, não precisa de mais nada. Acho eu, né? Acho eu. Agora, o que eu sinto é que há muitos estados equivocados para tudo no momento. Para tudo aquilo que possa ser desinformação, contra-informação, estados equivocados psicológicos, emocionais, paixões desubicadas. Eu adoro essa palavra desubicada, não sei porque eu adoro essa palavra. Eu adoro essa palavra. Paixões desubicadas, paixões sem um centro. Tudo aquilo que é paixão, que está ligado a um lado mais úmido, como eu disse ainda há pouco, né? Um lado mais tosco do que é a nossa energia de trabalho. Está ligado, exato, está ligado a tudo aquilo que é a destruição, a raiva do amor e a paixão. Mas pronto, que hoje em dia não falemos assim, porque senão as pessoas vão levar mal, vão interpretar mal. Eu sou um apaixonado por ela. Ok, mas tudo aquilo que é paixão está ligado a desejos mais profundos, que podem ser a raiva, pode ser luxúria em si, a raiva é o ódio, o amor. Agora, o sagrado feminino, eu sinceramente não posso falar assim de cadeira sobre o sagrado feminino, nem sobre o sagrado masculino, porque eu nunca fiz nenhuma coisa nem outra. Mas olhando para dentro, olhar o meu feminino como homem é algo muito sério, porque eu tenho que saber me colocar na minha posição de criador, porque a criação está ligada a essa parte feminina. Agora, a força para a criação é masculina. Se eu não tiver força para criar, eu sou uma ameba. E acho que até as amebas criam. Percebe? Exato. Eu vejo dessa forma. E quando eu vejo que as pessoas unem-se, atenção, pode ser sagrado feminino, masculino ou sagrado qualquer coisa. Unem-se com o sacrilégio, não vou usar uma palavra tão feia, sacrilégio de ofender a sua própria divindade, isso é muito mal. E dignidade. E não é só divindade, é dignidade. Dignidade, é muito mal. Porque ofendem, por exemplo, ofendem as próprias mulheres, ofendem os próprios homens, ofendem a própria vida. Exatamente. Assim, de uma forma muito grotesca. Como estávamos a falar no início, quando tu propuseste esse assunto, eu fui à procura e achei. A primeira coisa que eu achei incrível foi aquela história das bruxas de Salem, né? Aquela história de Salem. Onde, por uma questão de vaidade, por uma questão de luxúria, há histórias, há filmes, quem quiser pode procurar sobre isso. E isso não é muito distante assim da nossa história. Pois não. Não. E isso ainda acontece hoje em dia. Isso ainda acontece hoje em dia com outros nomes travestidos em outras essências, em outras formas de estar. Essa própria história de Salem, não foram muitas pessoas que morreram, porque afinal de contas conta a história que centenas, não foram centenas, foram para aí 20 ou 30 pessoas que morreram só. Mas a crueldade criada por esse feminino desobicado ou fora de centro é cruel, porque o feminino tem muita força. E se o feminino quiser, o masculino não faz. O masculino não chega lá. Portanto, o feminino tem uma força incrível. Levando em consideração que tudo isso pode ser levado ao consciente do tudo que é feminino é fechado e secreto. Nós nunca conseguimos saber o que as mulheres pensam, falam, fazem. Porque é tudo secreto, é o seu mundo secreto. Né? Foi interessante, eu tenho encontrado isso assim, de uma forma assim muito. Como é que eu vou dizer? Não é simpática, muito coerente. Fugiu minha palavra. Muito coincidente sobre as bruxas. E eu acho que há muita bruxinha por aí travestida de anjinho querem fazer parecer, sem julgamentos, por favor. Querer parecer que mais tarde vão colher o fruto disso, porque esotericamente falando, no mundo oculto e quiçá também no sistêmico, né? Tu pode falar melhor sobre isso. Mais tarde vai escolher um fruto assim um bocadinho amargo. E isso é muito,
Muito bom. Alberto, mas o que é um anjo? O que é um anjinho e o que é uma bruxa? A bruxa é simplesmente uma mulher que controla e que não é controlar as coisas fora dela, é controlar-se a si mesma. Assim mesmo, exato. E ao controlar-se a si mesma, controla as energias que a rodeiam. E isso dá-lhe o quê? Poder. E o poder assusta, porque como tu dizes, é um poder de vida. Sim. E tudo... Deixa-me só complementar, desculpa te cortar, deixa-me só dizer uma coisa, que tu disseste uma coisa extremamente importante. O ser humano, o aspecto 5, digamos assim, o aspecto da quinta essência, o estudo do arcano da magia, 4-1. O ser humano, 4-1. O ser humano controla os elementos, os 4 elementos. Quando o ser humano controla os 4 elementos, é como se eu controlasse as minhas paixões, controlasse os meus desejos, controlasse a minha essência, controlasse tudo que está à minha volta. E a minha natureza. A natureza. E eu simplesmente sou um mago, ou uma maga, ou uma bruxa, porque é tudo igual. A partir do momento em que a pessoa controla esse estado, é 1 mais 4. Eu costumo chamar assim. Agora existe o oposto, existe o 4 mais 1. Existe aquela pessoa que é controlada pelos elementos. Eu não posso deixar de fumar porque eu preciso fumar. Por quê? Porque é aquela paixão, e aí já estamos a falar do mundo das paixões. É aquela paixão que eu preciso adquirir da nicotina. É aquela paixão do sexo onde eu preciso fornicar. É aquela paixão da comida onde eu preciso me empanturrar. É aquela paixão, sei lá, há tantas coisas. Estamos a falar do 4 mais 1, onde o meio toma conta do indivíduo. E muita gente pensa que aí questão de estados equivocados, que quando há esse sistema fechado 4 mais 1, que é uma pessoa de poder, não é? É uma pessoa que é controlada pelos meios. Ela não tem poder, ela é controlada. Inclusive isso eu explico em aulas. Algumas pessoas entendem de início, outras não. Porque é aí que está o chamado grande arcano da magia. A magia é você saber se colocar no centro, com os elementos à volta, e saber o teu lugar. Aí eu pergunto, aonde é que está o meu lugar? Pois, mas para isso, tu tens que ter os elementos dentro de ti curados. Dentro de ti. Tão lindo quanto isso. Porque se tu tens algum buraco dentro de ti, e voltamos ao pai e à mãe, sim. Se tu tens falta de alguma coisa, tu vais procurar fora aquilo que não encontras dentro. Yep. Mas que se tu tiveres isso dentro de ti, se tu começares a ter tudo aquilo que recebeste da tua linhagem feminina, tudo aquilo que tu recebeste da tua linhagem masculina dentro de ti, tu não precisas de procurar fora, porque está tudo cá dentro. Agora, claro, nós somos humanos, somos imperfeitos, estamos neste caminho, sabe Deus, estamos neste caminho. Quanto mais consciência, mais os desafios vêm, e tu sabes que é verdade. É verdade. Precisamente para quê? Para nós tomarmos consciência de como é que conseguimos equilibrar essas forças. Sim. E, portanto, eu só queria fazer isto para pedir às mulheres que tenham muita consciência, porque uma das coisas que nós aprendemos sistemicamente, as primeiras, e que o Bert Hellinger falava interminavelmente, é que tudo aquilo que nós excluímos aumenta. É verdade. E nós não podemos excluir nada. Nem as nossas dores, nem os nossos medos, nem aquilo que nos aconteceu, porque faz parte da nossa vida. Agora, nós podemos arranjar formas internas de olhar para as coisas de uma forma diferente e resolver isso dentro de nós. E ao resolver isso, nós ocupamos o nosso lugar. Porque hoje em dia está cada vez ficando mais difícil, porque a comunicação social vem de um projeto diferente daquilo que é o encontro de nós mesmos, né? Junto do marketing, ele vem de um projeto que é compre mais, deseje mais, queira mais. Isso é típico do diabo, como se costuma dizer. Tudo que é mais é diabólico. E depois tu perdes o controle de ti próprio, porque nós temos tudo dentro, mas há referências que eu preciso ir buscar fora para saber que tem dentro. E muita gente não faz isso. Muita gente acha que é só fora ou é só dentro. Nós buscamos fora referências dentro para poder despertar aquelas sementes. Nós carregamos. Isso é normalíssimo e é credível. Agora, é claro que nós também estamos a lutar com outras forças que são o capitalismo, que é terrível.
né? As pessoas vão procurar recurso, arranjam uma forma para ganhar dinheiro. Que é mesmo assim. Criam grupos para meditação, com umas meditações que são assim um bocado desubicadas. Outra vez com desubicados. Um bocado assim, descentradas, um bocado fora do seu eixo. Onde no fundo, estão a fazer um tratado de hipnose, onde colocam as pessoas num estado de hipnose subliminar, PNL, coisas do gênero. O sagrado feminino é a mesma coisa. Vão criando pequenos grupos. Pronto, eu não posso falar sobre isso porque eu não conheço o trabalho. O sagrado masculino é igual. O sagrado isso igual. Os 21 dias do arcanjo não sei das quantas é igual. O mestre não sei o que é igual. Ou não sei quem é igual. E no fundo, eu fico assim. Há tanta coisa e nós estamos a passar por esse processo de purga e limpeza agora no nosso planeta, digamos assim, com a Covid, por exemplo. Exato. Que as pessoas não param para pensar que isso pode ser o resultado de algo que precisa de fato ser limpo. E aí todos nós estamos nesse barco, porque todos nós fazemos parte do sistema humanidade, né? Homens e mulheres, masculino e feminino. Até os próprios cãezinhos, coitados, entram em tudo. Eu sei que nós podemos crescer mais em grupo. E é óbvio, é mais do que sabido que as pessoas que viveram no Tibete, lá naquele alto da montanha, conseguem a sua iluminação, mas nós conseguimos completar a nossa iluminação, entre aspas, né? Não nos iluminamos assim, mas no sentido figurado. Em grupo, com pessoas mais coerentes, com pessoas que explicam e são mais despertas, mais dinâmicas, têm uma capacidade, uma eloquência no falar e passam aquilo que tem que ser passado. Isso é masculino e feminino, porque uma pessoa que só seja masculina não vai passar o conhecimento de forma correta. Uma pessoa que é só feminina não vai passar o conhecimento de forma correta. Ela tem que ter isso trabalhado dentro. É assim que eu vejo as coisas, certo? Esse é o meu ponto de vista. E se isso for assim, é salutar. Agora, se eu passo o conhecimento de uma forma que é só focada no feminino, estou a ser feminista. Se eu passo só no lado masculino, estou a ser machista. Agora tem essa história aí, aqui em Portugal a gente, graças a Deus, não está vivendo muito isso, mas em outros países, os LG não sei das quantas e não sei o que, quer dizer, está uma separação muito grande, atenção que eu não tenho nada contra isso, mas há uma separação muito grande de muitas vontades, que não são vontades, são desejos. E isso está ficando cada vez mais crítico. É positivo? Talvez, porque aí eu também posso aproveitar dessa frequência para aprender o que é o diferente, né? Se eu aprendo o que é o diferente, maravilha. Se eu aprendo o que é o diferente, já é masculino, né? Porque é pai, não é isso? Exatamente. Pronto, estou aprendendo. Se eu não aprendo o diferente, que isso é que é o mal, eu estou preso no feminino porque eu não sou dado ao pai. É isso, não é? Mas isso começa tudo, exatamente, isso começa tudo precisamente no tal lugar que a mãe tem que ocupar. Durante um espaço e depois dar um passo atrás e dizer agora é teu, pai. Agora isto é o teu caminho, porque é aí que a criança vai aprender, seja homem, seja mulher, que o diferente é saudável e é possível. Quando a mãe dá lugar ao pai e se põe no lugar dela. Exato. E vice-versa. E deixa o pai ocupar o lugar dele. Porque dentro de casa quem manda é a mãe. Isso aí não tenhas dúvida. Com certeza. Isso aí não tenhas dúvida. E portanto, se a mãe não dá esse lugar, se a mulher não dá esse lugar ao homem, para mostrar à criança que o diferente, que ele pode amar alguém diferente, porque a criança até aos 3 anos só ama a mãe. A mãe é tudo, é o mundo para ela. Porquê? Porque é onde ela vai buscar amor, onde ela se vai nutrir. E a casa serve para isso, para se nutrir. E se tu pensares o que está a acontecer agora com o Covid, é muito engraçado, porque as pessoas estão obrigadas a estar em casa. Em casa. Como eu digo, aturarem-se uns aos outros. Não, e a olharem, e a serem obrigados a olhar para dentro de casa. Porque muita gente... É o único lugar onde elas podem estar sem máscara. Exatamente, mas isso não acontecia. Pois é. Porque as pessoas estavam tão ligadas para fora, o poder, o mundo, aquilo que tu estavas a falar, o consumo, o medo, o marketing, não sei o que,
E agora somos todos obrigados a olhar para os nossos maridos, para os nossos filhos, para o sistema, para o medo. E então aí, nestas situações, é que nós temos que escolher onde é que eu quero estar, quem é que eu quero ser e onde é que é o meu lugar. Dentro desta casa onde me fecharam, onde é que é o meu lugar? Dou espaço ao meu marido? Ou vou-me divorciar quando isto acabar, que já não se A pode? taxa aumentou incrivelmente de divórcios, separações e brigas e confusões. Essa taxa aumentou absurdamente. Claro. Pelo menos na China, em Wuhan, o que aconteceu foi muitas taxas de divórcio e muitos nascimentos também, porque há as duas coisas. As pessoas também podem voltar a conectar-se. E eu isso lembro-me sempre, e é engraçado, de um casal nosso amigo, que ele já tem 70 e tal anos, e ela disse-me, das fases mais difíceis do meu casamento foi quando os meus filhos saíram todos de casa e eu tive que olhar de novo para o meu marido. Chamado síndrome do ninho vazio. É terrível. É terrível. Porque ela dizia, nós tivemos que reaprender quem é que nós éramos. Porque as pessoas que nós somos quando os filhos saem de casa não são as mesmas pessoas que se casaram. Porque há todo um processo de cada um ir ocupando o seu lugar e dando lugar ao outro e mostrando aos filhos que o diferente é saudável, que os dois têm espaço, que os dois têm lugar, para que eles tenham também casamentos saudáveis. E foi engraçadíssimo, eu nunca mais me esqueci disto que ela me disse, porque realmente exige uma reaprendizagem. E exige sempre que nós estejamos sempre atentos a onde é que é o nosso lugar. E nós, como mulheres, temos muita faca e o queijo na mão. Porque somos nós que, no fundo, educamos as crianças e mostramos-lhes o que é a vida. Aliás, como é que a vida flui? Porque quem deve mostrar o que é a vida é o pai. O pai é que os leva para a vida. E que lhes mostra o que é dizer não à mãe para dizer sim ao pai. E que isso é saudável. E, portanto... Isso tudo quando é tudo muito adulto, não é? Claro. Porque se for tudo assim, muito infantil, a Peter Pan, coisas do gênero, se for tudo assim muito esquece, que é o primeiro momentozinho de raiva. Ai não, separação. Ai não, isso, ai não, aquilo, ai a culpa é tua. Aí é você. No fundo, claro, apontando Alberto, para fora, nós apontamos para dentro. Mas quando tu tens duas crianças que casam uma com a outra, a coisa não vai dar muito resultado, não é? É verdade. E quando as crianças não sabem sair de casa, porque quando não é só o dizer não à mãe para sair para o mundo, é também dizer não à família de origem. Sim. E as nossas maiores feridas, e os nossos maiores medos, e os nossos maiores traumas vêm precisamente desse momento em que nós somos obrigados a dizer não à família de origem para criar a nossa própria família. E há quem não consiga fazer isso. Então estão sempre agarrados à família de origem e a criança nunca cresce. Porque está sempre agarrada à mamã ou ao papá, ou a mamã também não deixou a criança ir, porque o papá não estava lá e é preciso, e às vezes é vice-versa, por isso é o menino da mamãe e a menininha do papá. Mas isso já é outros assuntos. Outros assuntos, para outra história, outras conversas. Isso dá pano para muita manga. E nem te conto. Aliás, tu sabes, tu não precisas te contar. Não, mas por isso mesmo é que eu queria falar sobre as mulheres, porque a nossa responsabilidade é imensa. Muito maior do que aquilo que nós às vezes podemos imaginar. Porque realmente nós somos as rainhas do nosso lar. E somos nós que mostramos o caminho aos nossos filhos e que os deixamos seguir para a vida ou não. E tudo aquilo que nós fazemos, e tu sabes isso tão bem como eu, e está cientificamente provado uma vez mais, não é da minha cabeça, não são maluqueiras de mim, através dos campos morfogenéticos, tudo aquilo que nós fazemos, todas as pessoas que passam na nossa vida, todos os traumas que nós recebemos, os nossos filhos vão senti-los e vão assumi-los. E muitas vezes vão dizer sim às nossas maiores dores, às nossas maiores feridas. Portanto, mulheres, cuidado com aquilo que escolhem. Consciência com aquilo que fazem. Porque a responsabilidade não é só vossa. Os vossos filhos e os vossos netos vão seguir os passos
e vão assumir as vossas dores, as vossas raivas, tudo aquilo que não foi dito e que não foi trabalhado, eles vão tratar de mostrar. Eu percebo. E homens igual. E homens igual. Eu percebo que claro, com a história houve muita discriminação e houve muito, toleram muito as mulheres agora sentam-se naquela em querer tomar o poder, né? Em querer. Elas nem sabem que têm o poder todo. Elas têm a faca e o queijo na mão. É verdade. Eles têm a faca e o queijo na mão para muita coisa. Bastavam estar um bocadinho mais. Isso é até estranho estar a falar assim, porque pode soar como se eu tivesse a querer ensinar alguma coisa. Eu não estou aqui a ensinar nada. Mas era ótimo se tanto um quanto o outro, masculino e feminino, homens e mulheres, conseguissem unirem-se. Unirem? Não interessa. Estudarem juntos. Olha, eu escrevi uma coisa aqui, eu não sei se isso é coerente, mas agora eu gostava de falar sobre isso. Eu coloquei assim uma diferença assim muito rápida. Coloquei assim, os homens têm a capacidade de demonstrar a sua força perante o feminino por meio da tomada de decisões, né? E eu acredito que, atenção, tomada de decisões, estamos a falar forças, estamos a falar homem e mulher, forças. A capacidade da tomada de decisão é uma força mais masculina, é uma força de criação. E depois, mulher, ou feminino, admira e motiva as tomadas de decisão. Ela serve como estímulo, como motivação, como apoio. Ela cria o sentimento para que a tomada de decisão seja a melhor tomada. Eu estava escrevendo isso quando eu estava vendo o filme, o documentário sobre Salem, e achei interessante, porque enquanto o lado masculino tomada de decisão, a mulher apoia, estimula, trabalha a melhor tomada de decisão. Porque o homem, desculpa, eu vou dizer agora, os homens vão ficar chateados comigo. Os homens são tolos e burros. Nesse sentido, eu sei que é assim, pronto, eu sei que é assim, mas a força feminina, né? A força feminina estimula essa criatividade para tomar uma melhor decisão. Porque tomar decisão é uma coisa, agora tomar a melhor decisão, eu penso que aí já é mais um trabalho do feminino junto com o masculino. Eu não sei se isso é coerente. Porque faz parte daquilo que nós estávamos a falar. Do homem é aquele que tem um objetivo. O homem ia para a caça. E, portanto, tinha um objetivo muito específico, que era trazer, e ainda hoje tem, ou deveria ter, o homem sai de casa para ir buscar o sustento para a família. E quando volta com esse sustento, a mulher tem por obrigação, ou por missão, dentro da casa, criar um ambiente suficientemente saudável para que o homem encontre esse sossego e essa paz, que possa relaxar dentro de casa. Okay? Isto, no fundo, é quando cada um está no seu lugar. Não quer dizer que a mulher não possa trabalhar fora. Hoje em dia não estou a dizer que as mulheres têm que ficar em casa a cozinhar e a tratar dos filhos. Não é nada disso que eu estou a dizer. Okay? Mas nós estamos a falar de homens e mulheres, estamos a falar de força masculina e força feminina. Exatamente. Portanto, e claro que senão daqui a pouco tem aí um monte de feministas aí nos atacando. Exatamente. Mas podem dizer o que quiserem, que eu acho bem tudo, cada um no seu caminho, e cada um com o seu destino, e cada um com os seus desafios e com as suas dores e as suas conquistas, porque todos nós temos tudo e mais alguma coisa. Mas isto só para dizer e para reforçar que não há dúvida que o homem precisa de ter o seu ninho para, quando volta, estar em paz e entregar à mulher aquilo que é o domínio, porque cada um tem o seu domínio. A mulher domina dentro e o homem domina fora. Ou era assim. Era, né? Inclusive o Bert Hellinger dizia que a mulher deve sempre seguir o homem. Primeiro porque geralmente o homem é mais velho e quando nós olhamos sistemicamente, todos os que vêm primeiro têm prioridade. Sempre. Portanto, os pais em relação aos filhos, o homem em relação à mulher.
E, portanto, a mulher dá sempre direito ao homem precisamente porque é um lugar de mais poder, e o homem dará a direita aos seus pais, por exemplo, porque também vieram antes, enfim. E, portanto, e daí se constrói toda a pirâmide ancestral. Mas, sem dúvida que há domínios diferentes. Okay? E, portanto, e é nesse aspecto, isto não tem a ver com servilismo, nem tem a ver com as mulheres serem as escravas do lar, ou seja o que for. Porque eu também eu concordo perfeitamente que os homens também possam fazer tarefas dentro de casa, e acho ótimo que o façam. Mas há um posicionamento interno que os coloca no lugar deles e que os deixa que eles ocupem. É que não é tanto colocar-nos no lugar deles, é nós colocarmos no nosso e darmos espaço para que eles tenham o deles. Mesmo dentro de casa. E até digo mais, aqui dentro de casa, na minha casa eu tenho 2 meninos, né? Já não são meninos, já são homens. E eles desde pequenos sempre aprenderam a lavar, a cozinhar, a passar. Eles passam a roupa deles que necessitam, precisam sair, vão lá e passam a vossa roupa. Se, por exemplo, agora nós estamos a trabalhar em sistema, eu estou a trabalhar em casa, a Fátima está a trabalhar em casa, e o garoto, eu digo garoto, coitado, porque é o vício da linguagem, mas já é um homem, 22 anos, 23 anos. Acorda, ele vai trabalhar na parte da tarde para a noite, sim senhor, ele levanta, faz o almoço para todos, almoça e vai. Eu, quando acabo aqui, o meu sistema mais ou menos por volta das 2 horas, vou almoçar, quer dizer, e o outro também, o mais novo também. Não há aqui aquela coisa do filhinho sentado à espera da mamãe, e isso acabou. Porque eu sempre incentivei que nós não devemos estar dependentes de ninguém. Aí é aquele tal sistema 4+1. Não devemos estar presos nem dependentes de ninguém para fazer o que for. Imagina, não tem ninguém em casa, né? Não posso passar uma roupa. Eu não fui ensinado a ser assim. Não tem ninguém em casa. Olha, não tenho o que comer. A geladeira está cheia de comida. Então por que você não vai fazer comida? Fazer comida. Aprenderam a lavar, a passar e a cozinhar. Lavar, eu não digo muito, mas não dependem dos pais para essas pequenas coisas. Outras coisas, ok, até um determinado tempo. E acho impressionante que eles fazem e fazem com gosto. Sério, fazem com gosto. Não reclamam, simplesmente fazem. E vice-versa, se estiverem apertados, somos nós a fazer, coisas assim. Há muitos pais que não fazem isso. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, e minha esposa também não é melhor que ninguém. Mas nós temos que ter em vista a visão de que temos que ser minimamente independentes para pequenas coisas. E aí eu acho que é o papel crucial da mãe explicar essas coisas, né? Passar essas coisas. E o pai diz assim, vai fazer. Tens que fazer. Vai lá, Ana, agora tem que fazer assim. E até uma hora que não diz mais nada e a pessoa já aprende a fazer. É doutrinada, aprende a fazer sozinha. Esse assunto de homens e mulheres é um assunto muito complicado. Muito. Justamente porque, aí eu vou voltar atrás, quando nós começamos a falar o próprio marketing, a televisão, os rádios, as músicas, e citam coisas diferentes, né? O masculino e o feminino serem completamente à parte, e cada um ter o seu próprio reino. E opostos. Sim, eles cada serem parte complementares. opostos, sim. E cada um no seu próprio reino, que é mesmo assim. Mas quando vamos a trabalhar um bocadinho a consciência, e os tempos vão mudar, eu acredito que aos poucos algumas pessoas vão começar a entrar nesse desejo. Vão entrar nessa maturidade emocional. Falta muita maturidade emocional. E as coisas vão começar a melhorar um bocadinho. Falta maturidade emocional porque há muitas feridas, Alberto. Estas feridas todas que nós estivemos a falar, e se nós olharmos para a nossa história como humanidade, nós temos tantas feridas. Muitas. Como homens, como mulheres. E não é só nós mulheres culparmos os homens. Porque eles violam, porque eles matam, porque eles falam. Até nós não fizemos isso. Nós não manipulamos. Nós não manipulamos os homens como queremos, quando queremos. É tão fácil. É, facílimo. É tão fácil. É facílimo. É verdade. É aquilo que nós fazemos melhor. E não há dúvida que, costuma-se dizer, por trás de todos os grandes homens há uma grande mulher. Mas há uma grande mulher que se soube colocar no lugar dela. De certeza. E deixar o homem fora de casa ser quem ele é.
Uhum. E de certeza que dentro de casa quem mandava era ela, não era ele. Yep. E portanto é isto. É não só olhar para as feridas que nós temos, mas também para as conquistas e para o nosso lugar. E para aquilo que realmente faz sentido para dentro de nós. E não é vivermos através das nossas feridas, é vivermos através das nossas conquistas e das conquistas das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, que se calhar até foram queimadas nas fogueiras. Porquê? Porque eram mulheres poderosas, porque dominavam as suas essências dentro dela, dominavam os elementos dentro delas e recusaram-se a ser dobradas dentro delas. E isso às vezes leva a coisas extremas. Mas todos nós passamos traumas diários, todos nós temos histórias complicadas nas nossas famílias. Ninguém, felizmente nós não nascemos em guerra, mas eu tenho estado agora há pouco tempo a ver uma série de coisas sobre o trauma. E há pessoas que... É ela ou ele? Não, esse é o ele. Isso é o ele. Aqui em casa é o contrário. Aí na tua casa é o ele que foge, né? É. Acho que daí é assim, né? Aqui é ela. Ela tá aí fora, fica no frio. Não, ele fica aqui no colo. Tava dormindo ali, ronca que nem um porco. Não, mas Eu só queria realmente chamar a atenção para... ou chamar as mulheres e até os homens à consciência de qual é realmente o nosso lugar de amor. Porque o lugar das feridas nós conhecemos, porque é aquilo que estamos a ocupar todos os dias. Todos os dias. Da raiva, da tristeza, da agonia, sei lá, tanta coisa. Mas qual é o nosso lugar de amor? Estamos bem connosco neste lugar? Estamos a levar os nossos filhos para o caminho certo? Estamos a mostrar que é saudável amar o diferente ou não? Fica aqui uma boa reflexão para todos nós. Eu só quero que cada um ponha a mão na consciência e que pense um bocadinho sobre isto. E quem se quiser curar, há aí tanta gente a fazer bom trabalho. Também há muitos a fazer um mau trabalho, mas isso cada um sabe de si. E eu continuo a acreditar que cada um vai ter com aquilo que precisa. Porque todos nós recebemos aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. Portanto, isto às vezes dói muito, mas olha, a paciência é assim que o universo funciona. Tem que ser. E portanto, olha, agradeço-te este bocadinho, esta conversa informal. Exato. E espero que sirva para ajudar alguém a pôr a mão na consciência e a aguentar estes tempos mais desafiantes que nós estamos a passar. Vai chegar. E cá estamos os dois, se alguém precisar de ajuda. É verdade, estamos cá. Sempre podemos ajudar em alguma coisa, né? Exatamente. Sempre. Quem sentir o chamado. Mas com uma certeza. Se vierem ter comigo é para levarem na cabeça e ouvirem as verdades. Não é para passar a mão no pelo como estás a fazer ao gato. Pois eu por acaso estou aqui. Ele deitou, ele botou a cabeça embaixo do braço e está aqui e eu estou fazendo assim. Não é esse o meu papel. Sim, pois. Estamos cá. E tu sabes melhor que eu. Tu estás mais disponível e tens mais tempo para isso. E os teus trabalhos estão bem focados nesse sistema, através das constelações. Né? Uhum. Pronto. E é fascinante. Okay. É um trabalho fascinante. Vamos ficar por aqui. E é uma visão da vida fascinante. É. Olhar com este olhar diferente. Vamos ficar por aqui que o rapazito aqui está me dando sono, porque ele está aqui roncando no meu. Isso é masculino. E eu daqui a bocado peguei o meu rapazito a chamar-me para o jantar. Sabe que agora tem ali também uma caturrazinha. Ganhei uma caturrazinha pequenita. Como chora, como grita. E eu dou papo numa seringa. Sim. E você não, olha, vai ficar aí. Eu ia ficar com ele aqui no ombro. Porque ele costuma andar no ombro. Senão vai ficar aí, daqui a pouco tu começa aqui. Senão, fica para aí. Olha, ele até olhou aqui. Muito Pronto, bem. vamos ficar por aqui, tá bem? Sim, senhor. Tá. A nossa conversa foi muito, foi mais profunda.
Não foi interessante, foi profunda. Toda conversa profunda, nós deveríamos sempre ouvi-la com ouvidos de ouvir. Fica o recado dado. E aqueles que quiserem ouvir, ouçam 2, 3 vezes, partilhem, façam como achar melhor, mas ouçam com carinho e atenção. E principalmente coração aberto. Coração aberto, é verdade. Porque quem ouvir com as feridas vai ser complicado. Vai entrar em traumas. E aí é mais complicado ainda. Vai criar mais trauma. Tá bem. Coração aberto, mente aberta, porque como dizia já não sei quem, a mente só funciona se for aberta, como os paraquedas. A mente é como os paraquedas. Dizem que foi Einstein, mas acho que não foi Einstein que disse isso. Eu acho que não foi. Não. Mas é uma frase que eu gosto muito. Só Ok. funciona mesmo se for aberto, senão caímos a pique. João. Alberto, é um prazer estar sempre contigo. Ok, Beijinho obrigado grande. por essa partilha e vamos em frente. Até já. Tchau.